E hoje, aliás, é dia de dar um abraço no vozinho e na vozinha, viu? Sabe por quê? É dia do idoso. E recentemente nós falamos aqui no Ver Mais, com uma advogada, sobre os direitos deles. Rendeu tanto que, claro, algumas perguntas não foram respondidas. Então hoje, em homenagem a eles, nós vamos retomar esse assunto. E aí, faz o seguinte... Manda a sua pergunta, porque nós vamos responder o máximo possível para você, tá bom? Manda no nosso WhatsApp 988719831, tá aí na tela para você não esquecer. Quem tá aqui comigo é a advogada da família, Rosane Martins. Seja bem-vinda de novo. Obrigada Tudo de bem, novo. doutora? Tudo ótimo. Então, tá bom, doutora, vamos continuar o nosso papo, porque quando a gente fez outro programa, faltou tempo para responder tudo, né? Faltou e vai faltar de novo. Não, nunca vai ter tempo suficiente. Doutora, quando a gente fala do direito do idoso, tem que lembrar, são as pessoas acima de 60 anos, né? E quando se trata de família, não importa se esse idoso esteve presente ou não esteve presente. Ele vai ter que ter assistência da família na velhice. A gente tem uma situação bem peculiar no Brasil, que é o quinto país do mundo com o maior número de idosos. E a gente projeta que até 2030, um terço da população brasileira vai ser de idosos. Então a gente tem agora, inclusive a gerontologia separa em duas categorias. Os idosos da terceira idade e os idosos da quarta idade. E estão surgindo direitos diferentes para esses da quarta idade, Faz que sentido. são os acima de 80 anos, que são os idosos longevos, que a gente diz, né? Então, por exemplo, o idoso tem preferência na fila. Então, o idoso da quarta idade com mais de 80, ele teria uma prioridade sobre os prioritários. Então, são vários detalhes que se estudam agora na legislação, porque a nossa população está envelhecendo e nós temos que nos preparar, né, para agasalhar o direito dessas pessoas idosas. Perfeito. Doutora, quando a gente fala de idosos, a gente tem que lembrar de trabalho também. Os idosos trabalham, ali acima de 60 anos tem muita disposição ainda. Então, assim, a gente vê um preconceito velado. Nunca ninguém vai dizer, não vou te contratar por conta da sua idade. Mas existe. Diante disso, que não tem como dizer claramente que não vai contratar pela idade, tem como proteger esse idoso? Olha, a discriminação por questão de idade, né, etária, é uma discriminação que, se a gente descobre e consegue denunciar, é possível sim, da gente promover uma denúncia contra uma empresa que esteja fazendo essa diferenciação. No serviço público é proibido. Todos os editais não podem ter uma limitação de idade, que só pode prestar concurso pessoas até tal idade. Mas na prática, a gente verifica que as pessoas com mais de 50 anos, elas têm uma dificuldade muito maior de se recolocar no mercado. Principalmente as que não têm grau superior, pós-graduação, mestrado, elas têm mais dificuldade. E são preteridas quando estão disputando com um adolescente, com uma pessoa de 20, 30 anos. Então, se você percebe que há uma discriminação por questão de idade ou por questão de gênero também, né, que às vezes as mulheres também são preteridas em algumas vagas, assim como se denunciar, a promotoria pública é o lugar adequado para a promoção desse tipo de denúncia e cabe até um dano moral, se realmente a gente perceber que aquela empresa está discriminando, porque só porque a pessoa tem mais de 50 anos não quer dizer que ela é incapaz. Muito pelo contrário. Olha A aí. gente diz que com o envelhecimento a pessoa tem mais habilidade e capacidade porque ela tem uma vivência, ela tem uma experiência, ela tem maturidade, ela tem equilíbrio, coisa que o adolescente ou o jovem não tem. Aliás, que tem se tornado um problema bem grande. As pessoas não sabem mais lidar uma com as outras, né? E aí o que acontece? Precisa da sabedoria de quem já viveu um pouco mais de tempo para saber que viver em grupo, trabalhar em equipe exige essa sabedoria. Exatamente. A gente fala também que a pessoa que está envelhecendo, que a gente nunca pensa que vai ficar velha. Não. Né? Eu nunca pensei que eu fosse ficar velha. Pensei que eu ia morrer jovenzinha. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não, porque... Então, agora eu estou na categoria de pré-idosa, tá? Pré-idosa, já estou quase chegando na idade da pessoa idosa. O que a gente tem que fazer? As pessoas se preocupam muito com a aparência, né? Em estar bem, bonita, né? As mulheres pinta cabelo e faz botox e põe silicone porque querem ter uma aparência jovem. E a gente não sabe como é que está lá dentro, né? Nosso corpo envelhece inteiramente, né? Por fora e por dentro. E tem uma parte importante do envelhecimento que ninguém percebe, que é a qualidade emocional. E é isso que gera os problemas jurídicos no futuro. Você teve uma vida lá atrás, tu casou uma vez, viveu com outra, teve filhos, não deu carinho, não deu atenção, preteriu uns em detrimento de outros. Lá, quando você estiver idoso, né? Você vai ter esse retorno.
E aí tem os grandes problemas na área de direito de família, na questão da pessoa idosa, que é filho não querendo apoiar ou ajudar o pai, ou filho ou neto querendo explorar aquela pessoa idosa que já tem uma aposentadoria, que já recebe uma rendinha fixa. Então, são conflitos que a gente tem que se preocupar em resolver ao longo da nossa vida. Não deixar os problemas aumentarem, né? Eu sempre digo, olha para a tua sacola da tua vida, arruma né, os desentendimentos, pede perdão, pede desculpas. É a velha história. Presta atenção no que você está plantando, porque não adianta você plantar abacaxi e querer colher maçã, né? Exatamente. Se você está cuidando da tua família hoje, muito possivelmente a chance dela te cuidar depois é muito maior. Agora, se a família se sente abandonada, o resultado é esse. A gente tem um problema bem grande, não sei se eu posso falar, que é assim, ó, os casais estão tendo menos filhos, tá? É menos de um por casal hoje no Brasil. No futuro, esse casal de 2 vai ter responsabilidade sobre 4, que é o pai e a mãe do marido, o pai e a mãe da mulher. E às vezes com uma renda baixa, como é que ele vai sustentar, pagar plano de saúde, né? Se o SUS não está atendendo a necessidade, que eu defendo o uso do SUS, pagar uma casa asilar. São 2 pessoas que vão ter que cuidar de 4. Então é uma coisa que a gente tem que pensar numa previdência, né? Essa reforma da previdência prejudicou bastante os idosos de baixa renda, essa reforma toda, e a gente tem que pensar no futuro, seu e dos seus pais, dos seus avós, porque imagina se eles vivem mais de 80 anos, no futuro vai ter 2 para cuidar de 8, porque vão estar o pai e a mãe vivos, do marido e da mulher, ou da mulher do marido e do marido, e ainda os avós, e só 2 para terem essa responsabilidade. Então é uma coisa que a gente não pensa e temos que pensar em serviços públicos para atender essa. Doutora, vamos falar uma coisa que é muito importante. Os idosos têm direito a viajar em ônibus de companhias e têm direito a esse assento que é gratuito, com a metade do preço. Como é que funciona esse direito? Pois é, em cada estado tem uma regulamentação específica que é feita pela Assembleia Legislativa. Os municipais geralmente têm a gratuidade, mas você tem que se cadastrar, comprovar a sua idade, ter a carteirinha para ter acesso, né? A mobilidade urbana sem despesa. E nos estaduais, o problema que a gente vê sempre, as reclamações, é que tem o direito de que em cada linha tenha que ter 2, 3 assentos para pessoas acima de 60 anos e a pessoa tem que comprovar a idade, tem que fazer reserva. Muitas vezes as empresas dizem que não tem mais vaga. E o problema é a transparência disso. Como é que a gente vai comprovar que nessas linhas, nesses horários, nesses itinerários, realmente aqueles bancos estão sendo ocupados por pessoas, né, que têm o direito à gratuidade ou transporte com desconto. Tem também uma reivindicação antiga de idosos que também querem pagar menos nas passagens aéreas. Então, essa questão de direitos é uma construção. Não adianta a gente ficar, né, o idoso que tem tempo, né, ficar em casa esperando que se faça alguma coisa. Ele tem que reivindicar do seu vereador, do seu deputado, que se faça tornar lei, que se assegure esses direitos, né, em lei. E como é que isso vai ser fiscalizado? Um problema hoje é a fiscalização do cumprimento da legislação. Passa meio batido, né? Passa meio batido. Doutora, em relação a direitos, descontos para atividade física, atividades culturais, a partir dos 60 anos, essa pessoa já tem direito ao desconto? Porque a gente sempre fala, né? O valor da entrada, acima de 60 anos, crianças pagam meia. Então, esse direito é garantido, mas tem que mostrar o documento. Sempre. E é para toda questão de cultura e atividade física? Não, por exemplo, na academia tem academias que sim, tem academias que não. Daí vai do estabelecimento. Tem uma legislação que assegura a pessoa idosa, o Estatuto do Idoso, e uma legislação estadual também, que, né, a criança, o adolescente, o professor e a pessoa, né, acima de 60 anos tenha direito a pagar meia entrada. Sempre com a comprovação, obviamente, e é muito bacana porque a gente percebe, eu frequento muito esses ambientes culturais e artísticos, a gente percebe um aumento da frequência dessas pessoas dessa faixa etária nesses eventos, porque facilita. Você já ganha pouco, você tem dificuldades, mas tem tempo e você quer estar se aculturando. Então vai no teatro, vai no cinema, vai nos shows, paga meia, cara. Não teve dinheiro para fazer até hoje, paga meia. Logo, logo eu estou pagando meia. Ela está feliz. Vai pagar. Tem que ter essa vantagem também. Alguma vantagem tem que ter com o envelhecimento. Doutora, né? Qual que é a dica? Para a gente encerrar nossa entrevista, Sim. dica para a gente cuidar dos nossos idosos e para a gente
assegurar o direito deles. Porque todo mundo vai ficar velho. Se Deus quiser, todo mundo vai ficar. Eu sempre tento dizer para as pessoas o seguinte: você já está velho. Se for comparar você de 20 anos com uma criança de 7, você é velho. Se você está com 40 e uma pessoa de 20 olha para ti, você é velho. Então, nós todos estamos envelhecendo coletivamente. Então, não adianta a gente pensar que lá na frente é que eu vou ser velho. Eu estou sendo velha a cada dia que passa. Então, a gente tem que olhar com muito carinho, muito afeto para todas as pessoas, de todas as idades, com muito amor, com muito cuidado. Respeitando a história de cada um, porque todos nós temos uma história, né? Difícil às vezes, mais fácil, outras, mas tem que ser respeitada com muito amor, né? Muito amor mesmo. Então, Exatamente. dê o assento, dê a vez, não estacione em vaga de idoso, né? Eu acho que a gente pode conviver muito bem numa cidade, num estado e num país que respeite as pessoas que estão envelhecendo. Lembrando que a gente quer ser respeitado, então, Óbvio. de cá para lá, de lá para cá. Se não for por altruísmo, que seja por egoísmo. Exatamente, muito gostei disso. Doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, participando. Até a próxima. Até. Muito bem, ouviram bem direitinho, então vamos cuidar dos nossos velhinhos e da nossa velhice, tá bom?